Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, sobre o nosso glorioso. Meu nome é Matheus Medeiros, sexta-feira, dia 16 de maio de 2025. Vamos falar um pouquinho sobre Botafogo e Flamengo, Flamengo e Botafogo, que jogam neste domingo às 6h30 da noite no estádio do Maracanã, clássico da rivalidade, né? O Botafogo. Daqui a pouquinho eu falo sobre esse jogo. Primeiro, eu quero falar sobre Júnior Santos. Tá? Medeiros, Júnior Santos, o que tem a ver Júnior Santos? Está lá no Atlético Mineiro. Informação que eu consegui apurar junto com o meu amigo Canal do Frossar, que é setorista do Galo. Ele conversando lá com pessoas próximas ao Atlético Mineiro, eu do lado de cá, né? A gente conseguiu apurar em conjunto aí uma informação importante que a gente quer trazer aqui para vocês. Primeiro, deixa eu pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar as notificações. Se o botãozinho hypar estiver aparecendo para você aí, clica também, você dá uma moral aqui pro canal do Medeiros. Vamos falar de Botafogo. Começar falando sobre Júnior Santos, né? O Júnior Santos foi vendido pelo Botafogo, 50 milhões de reais, né? Uma grande venda em termos financeiros, principalmente pela idade do Júnior Santos, também a lesão séria na tíbia, a fratura que ele teve também, que foi uma lesão grave, né? O Atlético Mineiro acabou aí investindo muito para comprar o Júnior Santos, que foi o artilheiro da Libertadores do ano passado e fez o gol do título contra o próprio Atlético Mineiro na final da Libertadores em Buenos Aires, na Argentina. Pois bem, o Atlético Mineiro parcelou essa compra, né, com o Botafogo, não pagou à vista. E o Botafogo vem tendo problemas para receber esses valores do Atlético Mineiro. O que a gente soube foi que parcelas estão em atraso e o Atlético Mineiro não vem pagando ao Botafogo, não só ao Botafogo, né? O Atlético Mineiro está vivendo problemas graves financeiros. Saíram os números aí, né, do Atlético Mineiro na tarde de hoje, 1,8 bilhão em dívidas. O Atlético Mineiro realmente está numa situação aí grave, né? E o Botafogo é um dos clubes que está aí com atrasos, né, para receber aí pagamentos do Atlético Mineiro. E o que está acontecendo? O Botafogo, por enquanto, decidiu não acionar a CNRD. O que é a CNRD? É como se fosse um Serasa do futebol, mal comparando, né? Você vai, aciona a CNRD, que é vinculada à CBF, e os clubes têm até ali 2 anos para poder pagar o valor. Claro, isso pode ser resolvido antes de 2 anos. 2 anos é o prazo máximo, mas tem até 2 anos para poder decidir ali, precisa resolver a situação. É como se fosse ali uma situação, né, como se fosse parecido com o Transferban da FIFA, só porque aqui no futebol brasileiro a CNRD é muito mais maleável, é muito mais tranquila, digamos assim, né? Tá longe de ser algo muito rigoroso, né? E como aqui no futebol brasileiro não tem o fair play financeiro, né, as coisas vão caminhando dessa forma. Então o Botafogo não colocou na CNRD, tá? O Botafogo está preferindo negociar com o Atlético Mineiro de forma amigável, né? O Atlético Mineiro, ele admite os atrasos, né? Sabe que a situação não está legal no momento, e o Atlético Mineiro está buscando um reagendamento aí para poder ter um pouco mais de respiro aí para conseguir cumprir com os pagamentos. E até um reparcelamento é o que o Atlético Mineiro está buscando com o Botafogo. Já o Botafogo tenta ver aí um encontro de contas, que a gente chama. Medeiros, o que é encontro de contas? Então, você tem um valor a receber, o outro clube tem um valor a pagar, e aí você faz um encontro ali de contas para que o que você tem a pagar para esse clube, você abate no que você tem a receber. Não sei se ficou muito claro para vocês, mas é isso. O Botafogo também tem a pagar aí situações para outros clubes, até para o Atlético Mineiro. E o Botafogo tem a receber, então a situação vai se abatendo, vai fazendo um famoso encontro de contas. Neste caso é o que o Botafogo está tendo neste momento como estratégia. Se a coisa escalar para outra situação, a gente atualiza a notícia e traz para vocês aqui no canal do Medeiros. Soltei essa no Instagram agora, soltei no Twitter também, estou trazendo com mais detalhes para vocês aqui no YouTube, beleza? Vamos falar um pouquinho de clássico então, né? Botafogo e Flamengo jogarão às 18h30 neste domingo. O Botafogo vem de uma goleada, ganhando do Internacional no estádio Newton Santos pelo placar de 4-0. Ganhou também na Libertadores. Nos últimos 7 jogos, o Renato Paiva venceu 5 e perdeu 2. Então, o trabalho que estava sendo muito criticado, inclusive eu estava criticando bastante o início do trabalho do Renato Paiva, agora os números melhoraram, principalmente quando a gente fala do desempenho do Botafogo dentro de casa. Dentro de casa, o Botafogo
não perdeu ainda, só empatou com o São Paulo e de resto ganhou todas. Então, dentro de casa, no Newton Santos, muito bom o desempenho. Agora, fora de casa, ainda é o problema. No último jogo fora de casa, foi contra o Carabobo, vencemos a partida na Venezuela, mas o desempenho foi muito ruim. Agora é um jogo fora de casa. Maracanã não é tão fora de casa assim para o Botafogo, um estádio histórico. O Botafogo, né, jogou no Maracanã muitos e muitos tempos, mas hoje em dia o Maracanã é fora de casa para o Botafogo. Tanto que vai ser só, o Botafogo vai ter ali 2.000 torcedores só como visitante ali no Maracanã e o restante vai ser só da torcida do Flamengo. No retorno, estádio Newton Santos, a mesma coisa, o Botafogo vai ter ali em casa, né, a torcida praticamente mais de 90% do estádio e o Flamengo somente ali no setor sul. Inclusive, eu achei o que o Flamengo está fazendo, eu achei uma situação que o Botafogo precisa exercer a reciprocidade. Né? O Botafogo, geralmente com o Flamengo, pega ali o setor sul inteiro, o Flamengo fica à disposição, o setor sul, que cabe 4.500 torcedores, num estádio onde o Newton Santos cabe 40.000 torcedores, o Flamengo tem à disposição entre 4.500 ingressos ali no setor visitante, o setor sul. É dessa forma que o Botafogo trata, né, o Flamengo, fazendo o que realmente a CBF pede no seu regulamento, 90% para o mandante, 10% para o visitante. Agora, o que o Flamengo está fazendo com o Botafogo precisa mudar o que ele faz no Newton Santos. O Flamengo só disponibilizou 2.000 ingressos para a torcida do Botafogo, tem muito torcedor do Botafogo querendo ir para o jogo e não consegue comprar, porque já esgotou muito rápido os ingressos, somente 2.000 ingressos, né? E o estádio do Maracanã cabe mais de 60.000 pessoas, né? 10% do Maracanã são 6.000 ingressos. O Flamengo está botando 2.000 ingressos só disponibilizados para o Botafogo. Então, ok, está fazendo dessa forma? É assim que vai ser? Então, o que a gente espera, pelo menos que no jogo do retorno, o Botafogo, em vez de disponibilizar o setor sul para o Flamengo com 4.000 ingressos, o Botafogo tem que disponibilizar 1.000 ingressos só para o Flamengo. E acabou. Ah, por que está fazendo isso? Ué, vocês não fizeram isso com a gente no turno? É assim que tem que fazer, é assim que eles vão aprender. Ou vai virar uma guerra infinita, ou então o Botafogo não pode ser o bobo, né, de ficar fazendo tudo certinho como tem que ser e o Flamengo tratando dessa forma. Então acho que o Botafogo também tem que, no retorno, tratar da mesma forma que o Flamengo está tratando o Botafogo. Né? Colocar uma menor capacidade do que o que a lei, a regra da CBF diz sobre o 90-10 para mandante e visitante. O Renato Paiva deve repetir, tá, a escalação que venceu o Estudiantes pela Libertadores na quarta-feira. Né? John no gol, Vitinho na lateral direita, Alex Telles na lateral esquerda, Jair Cunha e David Ricardo na zaga, Gregory e Marlon Freitas no meio campo, e aí na direita existe já a dúvida. É o Arthur na direita ou o Jefinho? Essa é a dúvida, a principal dúvida, porque o Juan Cruz jogou como segundo atacante contra o Estudiantes. Então ele não sabe ainda se coloca Juan Cruz ou Jefinho, vai ser definido no treino de amanhã, último treino antes dessa partida. No ataque, Igor Jesus, e na esquerda, Cuiabano, que vem jogando demais, um pouco mais avançado. Então essas são as notícias desta sexta-feira, finalzinho de sexta. Amanhã a gente volta com mais informações aqui no canal do Medeiros. Se você ainda não segue a gente, se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Até a próxima. Participe aí comentando bastante. Um abraço. Tchau, tchau.